Bom, eu fico muito feliz hoje de ter esses dois eminentes homens de esquerda aqui na TV Prevê, pessoas muito bem articuladas politicamente, preocupados com uma sociedade mais fraterna, mais justa. Então, aí na organização dessa segunda jornada de direitos humanos de Bauru. Eu fiquei fora 5 dias de Bauru, dei uma fugidinha para descansar um pouco, mas já estamos de volta. Já é bom. E já encontro aqui dois pessoas de nível intelectual acima da média. O Clodoaldo é nosso colega, é professor, ex-aluno do Prevê também. Ex-professor. Você deu aula junto comigo no Brasília, né? No seu primeiro, né? Primeira turma de filosofia do especial do Objetivo. Do Prevê. Ele veio, foi professor de filosofia. Nós tínhamos filosofia já há 30 anos atrás, né, no nosso currículo, né, Clodoaldo? E depois os vestibulares deram uma fuga e agora esse retorno da filosofia é fundamental. O que é criar um jovem para a sociedade sem que ele reflita, pense realmente em cima das coisas que acontecem. E o Pedrozinho foi meu aluno lá na Química da instituição de ensino, viu? No Prevê. E depois você veio no Prevê. É. Mas lá na Química você não foi também? Nunca foi minha praia. Agora de Química, Física, nunca foi minha praia. Aí eu levei pro Prevê, fez o cursinho no Prevê e já era um ponta esquerda daqueles de chutava só com o pé esquerdo, viu? E era uma alegria ter um aluno tão articulado politicamente como já era o Pedroso naquela época. Eu fico feliz de ver, eu acho que a sociedade tem que ter todo tipo de representatividade e todo tipo de discussão. Só aí a gente vai ter uma nação mais preparada, feliz e com segurança para todo mundo. Então eu vou começar com o Clodoaldo, porque o Clodoaldo nunca veio comigo aqui, Pedro. É verdade. É um descuido da TV Prevê não ter trazido ainda aqui um intelectual do nível do Clodoaldo. Clodoaldo, qual a importância da segunda jornada de direitos humanos ser aqui em Bauru? Viu, Duda, é uma jornada assim, do porte que nós estamos organizando, ela tem vários objetivos. Eu queria destacar primeiro aqui o objetivo educacional, que é a minha área como educador. Nós queremos, através do tema Memória e Verdade, que é o tema do momento, por causa da Comissão da Verdade, nós queremos levar essa discussão para os jovens de 15, 16, 17 anos, do colegial, através dos professores. Vão ser dada oficina para 100 professores de Bauru e região, e cada escola vai receber um kit de vídeos, nós vamos estar o dia inteiro com os professores discutindo como, a partir dessa temática, perguntar aos jovens qual é o papel da cidadania hoje para eles. De que maneira que eles vão levar adiante essa democracia, como ampliá-la, como torná-la mais sólida, as nossas instituições. Esse é um objetivo educacional da jornada. E tem outros objetivos que depois, na parte política, aí o Pedroso pode dar mais detalhes. Você está com a palavra. Agora, na tua ótica, qual é a importância dessa jornada em Bauru e a importância da jornada em si? Bom, eu creio que a jornada, em primeiro lugar, boa tarde aos espectadores da TV Prevê, Samuel, Duda. A importância é trazermos para Bauru, no Centro-Oeste paulista, a discussão sobre vários assuntos. Não somente sobre o Estado Novo de Getúlio, sobre a ditadura militar de 64 a 84. Mas o que era a imprensa no período, o que era o esporte no período, o que era mostrar para essa nova geração o que é viver num regime aberto e democrático, o que era viver num regime fechado. Eu acho que isso é acirrar essa contradição e mostrar realmente
O que podemos fazer para melhorar mais ainda esse país? Tem gente que critica, Duda, quando fala que não deveríamos esquecer a questão do Estado Novo, de ditadura militar e olhar para o futuro. Eu sempre uso uma frase que eu li numa colônia suíça, numa festa em que fui, e estava escrito no saco de café, naqueles sacos antigos de café: o povo que não conhece o seu passado não tem direito ao seu futuro. Eu acho que a história tem que ser contada de forma verdadeira para nossas crianças, para nossos adolescentes, para podermos crescer realmente em termos de pátria, de país, em termos de um futuro melhor. E qualquer que seja a ideologia, né? Independente, né? Eu acho, inclusive, o que aconteceu com o judeu na Segunda Guerra Mundial, né? A preocupação dos judeus de manter isso vivo. Você vê, hoje tem gente que já até tenta pregar que aquilo era mentira. Né? Imagina. Ainda bem que tiraram fotos, né, Clodoaldo, né? Aquele monte de judeu, pilhas e pilhas mortos, não é isso, né? E se não tivesse essas fotos? A história ia repetir isso um dia outra vez, não ia? Só uma guisa de curiosidade: quando foi reinaugurado há 3 anos atrás o Memorial da Resistência em São Paulo, no antigo prédio do DOPS, de repente eu fiquei surpreso, chegou um protesto da juventude integralista, com o detalhe ainda que tinha um afrodescendente. Eu tenho fotografia, eu falei: olha, você sabe o que o Hitler queria fazer, né? E estava lá protestando. Daí sobrou para mim e para o companheiro Ivan Seixas e negociar com os jovens integralistas. O Ivan foi muito feliz. Os seus líderes passados também ficaram presos nesse prédio. Esse prédio não prendia só comunista, prendia nacionalista, como Monteiro Lobato, prendia sindicalista e prendia também integralista. Então acho que tem que ser amplo para todas as ideologias que sofreram repressão. Tem a dúvida. Clodoaldo, o que vai acontecer nessa semana? Olha, essa semana, esses 10 dias aí, nós temos 4 blocos de atividades distintas, né? Tem um bloco mais acadêmico, Duda, que vai ocorrer na Unesp, são debates, palestras, roda de conversas, e uma das mesas vai ocorrer também na OAB, que nós vamos discutir só a luta das mulheres, uma sessão só de mulheres. Então essa é uma parte da jornada. Tem uma outra parte, como eu já falei, que é uma parte que vai trabalhar com os professores, né? Essa parte educacional, que nós vamos vai vir uma exposição aqui que vai permanecer em Bauru até o final de maio, as escolas, exposição com monitores, tal, que vai ficar lá na diretoria de ensino. E tem uma terceira parte que é um bloco de atividades políticas. Nós tivemos na Câmara ontem para tentar incentivar a criação da Comissão da Verdade Municipal, tem a Caravana da Justiça, né, tem a presença de uma série de políticos que militaram nessa época. E outra parte que é artística cultural, com a peça de teatro, com exposição de fotografias artísticas, quadros artísticos. Então tem esses 4 blocos aí que foi concebido para dar uma variedade bastante grande para todos os públicos. Teatro. Eu cheguei ontem da Argentina, de Buenos Aires. Acho que só na Rua Correntes tem mais teatro do que tem no Brasil inteiro, né? Que como o argentino gosta. E livrarias, né? Não, livraria é cada esquina. Livraria por quarteirão, né? Impressionante, né? E aí... E o preparo político do argentino estão numa draga desgraçada, viu, Clodoaldo? Uma inflação terrível, a presidente em situação de desprezo até da população, e você vê hoje mendigo na própria Avenida 9 de Julho. Você não via mendigo em Buenos Aires, você vê mendigo por Buenos Aires inteirinho, Pedroso. Judiação. E o Brasil é a alavanca deles, só elogiando o Lula, que o Lula soube fazer e eles não souberam, e não sei o que. Com quem você conversa? A gente até fala: olha, não é tão assim, porque o Brasil está vendendo muita matéria-prima e não é isso também. Então, nem está achando, né? Falei, cuidado que também nós estamos... se entrar numa escassez de matéria-prima aí também, a coisa não é tão assim. Mas vem o Brasil, que momento que o Brasil tem lá fora hoje. Sim, com certeza. Que momento que o Brasil tem lá fora.
por incrível que pareça, coube a um operário, né, resgatar a credibilidade do Brasil. Exatamente. Os professores, sociólogos conseguiram, ele conseguiu. Com todo mundo que você conversa. Pedroso, tem muito bauruense que ainda não tem o reconhecimento de tudo que aconteceu na época da repressão? Tem muita gente, sim. Temos aí, até cito os nomes, que são casos conhecidos da cidade. Temos o caso do professor Jefferson Barbosa da Silva, do advogado Milton Dota, do falecido, mas tem a família Assis Moreira Silva. Me surpreendeu a pauta da Comissão de Anistia em Brasília na quinta-feira, que eu que fiz o trabalho e ganhei o processo do falecido Hercôncio Pereira Silva, que faleceu agora há 30 dias. Então, vão rejulgar o processo do Hercôncio. Até tentei falar com Brasília hoje para saber o que está acontecendo com esse rejulgamento, que já foi julgado dia 14 de junho do ano passado. Mas tem várias pessoas aí, o caso mais conhecido do ex-prefeito Edson Vasco Gasparini, tem várias pessoas. O que acontece, Duda, é que, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não entrou com o processo de anistia. Tá? Muita gente. Agora mesmo, indicado pelo professor Espinosa, Antônio Roberto Espinosa, me procurou um grupo de professores de história da Unicamp. Pessoas esclarecidas, que eu presumo que leiam jornais, que vejam televisão e que até hoje não entraram com o processo. Que tiveram direitos atingidos. Tiveram direitos atingidos. Tá? Muita gente ainda não entrou no Brasil, nível nacional. O Pedro Valentim manda um abraço pro Pedroso e pergunta para o professor Clodoaldo. Professor Clodoaldo, o pessoal que integram a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP estão promovendo a Semana do Baseado dentro do campus, que fica a discussão da liberação do uso de droga. O senhor não acha que os estudantes deveriam ter reivindicações melhores para serem discutidas? A bola é sua. Ô Pedro, obrigado pela pergunta. O Pedro está sempre perguntando. Metralhadora, entendeu? Pedro, é muito difícil saber o que é prioridade para cada grupo, né? Somente o grupo pode eleger isso. De fora é muito difícil saber. A mesma coisa quando você fala de direitos humanos para uma pessoa que está passando fome. Então, que direitos humanos? Eu quero comida. Então a prioridade de cada um tem que ser analisada dentro de um contexto, né? Essa discussão sobre a descriminalização da droga é uma discussão já que há bastante tempo no Brasil, mas que culturalmente nós temos que ainda discutir bastante isso aí, para amadurecer isso aí. E cada país, cada grupo tem um contexto cultural muito específico e não dá para dar uma saída geral para todo mundo. Clodoaldo sabonetou e não respondeu. Claro. O Clodoaldo é educador, O direito à alimentação, o direito ao estudo, o direito a se vestir, ao lazer, cultura, livraria, teatro, também é direitos humanos, na minha opinião. Claro. Agora é o seguinte, Pedro Valentim, os caras hoje em dia, molecada, rapaziada, né? Eu tenho ainda esperança na rapaziada, mas tem setores que estão mais preocupados realmente com isso. Eu sou a favor, deixa de descriminalizar, vai baratear o preço, certo? Vai vender em botequim, então vai acabar com o traficante, deixa de descriminalizar, não vamos brigar com eles não. É terrível essa discussão, olha, a droga é a minha maior preocupação hoje. Mas Duda, eu não vou falar uma palavra, mas posso te falar que é uma palavra científica? Hoje em época de crack, que você vai aqui em Bauru, tem certa hora da noite, quando terminamos o evento na Unesp, 10h30, 11 horas, eu fui comer um lanche, em Bauru não dá para ficar na rua depois da meia-noite. Aparece os chamados noias. Você vai em São Paulo, capital, Sorocaba, não estou morando, qualquer lugar. Então nessa época de crack, que a turma rouba o seu celular para trocar com uma pedra, eu tenho saudade da maconha. Não é rouba, não, mata a mãe, mata eu tenho saudade do maconheiro. A triste realidade é essa. Mas a minha resposta é o seguinte, olha, eu com 69 anos de idade sou um ferrenho crítico do uso de droga, mas eu falo assim, hoje eu sou uma pessoa confusa, né, nesse aspecto. Primeiro, eu sei o mal que a maconha faz, principalmente na parte de aprendizagem. E sei também que ninguém começa fumando crack, né? Como todo mundo começa pela maconha, que é a droga mais leve e a droga ilícita.
porque é droga ilícita. Agora, mas por um outro lado, eu sei também que toda essa repressão de mais de um século já não resolveu nada até agora também. Não resolveu nada, né? E acho que tem que usar com essas drogas pesadas, a nossa legislação é muito mole. É muito mole. Eu acho que tem que ter realmente leis mais duras para o crack, para a cocaína, entendeu? Mas não sei se a liberação da maconha resolve, né? Viu, Duda? Eu acho que esse assunto tem que ser tratado amplamente, não atacado, como diz popularmente, não no varejo. Nós temos no Brasil uma grande presença da droga na juventude, que é o álcool. Quer dizer, sim, mas eu acho o álcool pior que a maconha. É uma coisa mas isso não justifica liberar a maconha. Numéricos, ele está causando na nossa juventude um maior estrago do que a maconha. Então, nós temos que pensar não só bruto, como saúde. Acidente de carro que tem por causa de álcool. Nós temos que pensar essa questão como saúde pública, como um projeto maior para a nossa juventude. E tem casos específicos de tratamento, mas é bastante complexo. Como o Duda falou, né, é uma coisa preocupante. Muito complexo. Preocupante para justamente quem tem filhos novos aí. Mas não é um problema só do Brasil, viu, Duda? Uma coisa incrível. Mas que a juventude, eu sou da opinião que essa questão estaria um pouco mais sob controle se a juventude tivesse uma consciência social maior, pensasse em problemas mais coletivos. Mas não vamos assustar a família também. Eu gosto de falar índice porque existe uma superdimensão do uso da maconha, principalmente moleque que usa maconha fala para a mãe, lá na escola todo mundo usa. É mentira. Isso é mentira. Aproximadamente 10% da população já usou maconha pelo menos uma vez na vida. O número não passa disso. Tá? É em torno de 10%. Então não é verdade. Então a hora que o teu filho chegar em casa com esse papo furado, 90% não usa. Tá certo? É importante que se diga isso, viu, Pedro? É lógico. Tá. Você pega uma sala aí de 40, 50 alunos, 1, 2 moleques, e na nossa escola, modéstia à parte, ninguém tem o rigor que nós temos com droga. Claro, outras escolas aí tem também. Mas nós temos um rigor muito grande e eu tenho uma estratégia desenvolvida minha vida inteira como educador. Vai tudo para minha sala esses casos. Eu sou responsável por esse tipo de coisa na escola e não abro mão disso. O dia que eu abrir mão, eu paro de ir lá e meus filhos tocam a escola, porque eu acho que é um papel fundamental. Isso é na minha mão. Então, eu tenho até mapeado, e não entra no papo do teu filho, não. O cara começou a usar maconha, ele tem necessidade de que outras pessoas também usem. É uma coisa gozada, é uma doença contagiosa. Não está errado. Né? Mamãe, para com isso. É capaz dele falar até, o Duda fuma também, entendeu? E inventa todas essas coisas. O Rafael de Meridota, vamos pegar, está caindo bastante pergunta aqui, ó. Ele falou, eu ouvi ontem uma frase que Bauru foi a cidade que mais apresentou resistência na época de ditadura. Gostaria de homenagear você, Pedroso, e ao Sargento Darcy e tantos outros que perderam sua vida para nos dar hoje a democracia. Bom, existe uma controvérsia, né? Eu costumo brincar que a sua terra natal, Pirajuí, a terra natal do Duda, é que forneceu mais oponentes ao regime militar por metro quadrado, né? O Bauru tem alguns casos escabrosos, assim, aí temos os irmãos Petit, né, o Jaime, Lúcia e Maria Lúcia, temos o Francisco José de Oliveira, que era natural de Cabral Paulista e morou a adolescência em Bauru. Temos o José Roberto Arantes de Almeida, também natural de Pirajuí, filho de um médico, e depois também estudou no Instituto de Educação. O Arantes. Isso, exato. E temos um caso que nós estamos brigando,
para levar realmente a discussão tanto na Comissão da Verdade Estadual como na Comissão da Verdade Nacional, que é o absurdo que foi cometido pelos próprios companheiros com o bauruense Márcio Leite de Toledo. E por falar nisso, está saindo aqui, a segunda edição do livro. A segunda edição do livro do Pedroso. Justamente para acirrar a discussão dentro dos órgãos que defendem a Comissão da Verdade. Tá? Então, obrigado, Rafael, mas Bauru tem um papel importante sim. Mas temos outras cidades aí que tiveram um papel bastante importante e Bauru se sobressaiu por causa da organização do movimento ferroviário. O Luiz Cláudio da Vila Falcão comenta: Senhor Pedroso, li o livro sobre o Sargento Garcia. Garcia. Sargento Garcia é do Zorro. Sobre, mas ele mandou aqui no e-mail dele, escreveu Garcia enganado. Sobre o cofre do Adhemar. A família diz que não existiu o cofre e só continua nele 2,5 milhões de dólares hoje em Brasília. Será que o dinheiro virou cachoeira? Não virou cachoeira, não. Esse dinheiro aí tem alguma polêmica até hoje, mas a família realmente não fez boletim de ocorrência. O mais importante é até discutir também a origem desse dinheiro, que algumas correntes dizem que esse dinheiro era proveniente de caixinha do jogo de bicho para o então governador Adhemar de Pereira de Barros. E outros dizem que era uma verba que a Organização Mundial de Saúde mandou para a aquisição de vacina contra pólio, e que teria sido vendido para um país vizinho, e o dinheiro estava na casa da amante do Adhemar de Barros. Mas o dinheiro não virou cachoeira, não. Aliás, precisamos acabar com essas cachoeiras aí, que, aliás, tiveram início por Bauru, né? Eu digo início por Bauru, que o Valdomiro Diniz começou a vida dele profissional como cobrador do Quágio. Então ele aprendeu bem. Juro por Deus do céu que eu acreditava no Demóstenes, rapaz. Eu achava que era um cara Cristo Redentor. Cada dia uma história. Cada dia uma. Cada dia uma história. Mas já que falou de Adhemar de Barros, vou contar uma historinha rápida, que há 30 anos atrás o Walter Awada me contou. Walter Awada foi secretário do Adhemar. Foi líder da bancada dele. Vou contar bem rápido, mas essa é fantástica. Essa é verídica, eu ouvi, eu estava junto com o Mussa Tobias, o Walter Awada contou para mim e para o Mussa. O Walter Awada era vivo. Diz que o Adhemar, então, tinha amante dele, Dr. Rui, que era o Dr. Rui, e aí a imprensa, a respeito da dona Leonor, eu falei, todo lugar que o Adhemar ia, botava, o Dr. Rui foi junto. Mas não falava que era uma mulher, que era amante dele. Dr. Rui foi junto, Dr. Rui foi junto. Aí chegou um ponto que ela começou a interferir no governo. Ela derrubava secretário, ela começou a mandar no Adhemar. Aí diz que eles foram em Jundiaí, numa inauguração, estava lá na suíte presidencial, o Adhemar e o Dr. Rui, que era amante dele, né? E aí o secretário, vamos falar com o doutor Adhemar, caramba, né? Falar com o doutor Adhemar, porque tá um absurdo essa mulher, e tá não sei o quê. Aí decidiram, entraram na suíte, chamaram ele na sala, decidiram um que falaria, um secretário falaria, não sei nem se foi o Walter Awada que falou. Entraram lá, né? Falou, doutor Adhemar, a coisa, Jundiaí, isso, a coisa está ficando inadministrável, a imprensa já está querendo falar quem é o Dr. Rui, né? E isso a dona Leonor vai prejudicar, coitada da dona Leonor, porque em tudo quanto é lugar que o senhor vai, o senhor leva essa mulher. O Adhemar botou a mão nas costas do secretário assim, falou, meu filho, se você fizesse sexo igual a ela, eu levava você. Isso é verídico. Isso foi ouvido por uma pessoa que estava na sala. Tem muita coisa que tem a respeito de Adhemar de Barros. A Sônia do Centro, essa pergunta é para você, Clodoaldo, você que pode responder. Como pode melhorar a juventude nesse país, em que pelo menos no estado de São Paulo, em escola pública, aluno não repete de ano, e com esse estatuto da criança e adolescente, só sabem dos direitos, dos deveres, ninguém quer fazer dentro da sala de aula, as meninas dançam fuque, ficam cuspindo na mesa do professor, o que fazer? Quando não taca a mão na orelha do professor, né, Sônia? Sônia, você apontou aí várias questões profundas da educação
brasileira, né? Primeiramente, essa questão que ela fala, qual que é a primeira coisa que ela fala? A não repetência da não repetência. No Brasil, nós estamos confundindo uma coisa que os especialistas em educação sabem. Uma coisa é aprovação automática, outra coisa é educação continuada. São duas coisas distintas. No mundo, nos países civilizados, não há reprovação. Porém, há toda uma estrutura na escola para que se faça uma progressão continuada do aprendizado. No Brasil, nós pegamos essa ideia da progressão continuada e transformamos em aprovação automática. E aí as pessoas embolam. Nós temos que implantar, e precisa de uma estrutura específica, uma progressão, progressão continuada, sem reprovação, mas isso é uma outra coisa. Agora, quanto ao ECA, né, nós temos uma legislação de ponta. Eu acho que no Brasil há muita conversa sem a leitura do que é a coisa. O que eu quero para o meu filho, eu quero para todas as crianças do Brasil. Agora, para o meu filho, eu quero todos aqueles direitos, o respeito na escola, e para a criança que é abandonada na rua, tem que ter outros direitos. Então, nós temos que enfrentar claramente essa questão. Um país que tem criança na rua, pedindo esmola, jogando bolinha, marabalismo no trânsito, como que nós vamos pensar no futuro desse país? Quer dizer, o ECA é outra questão que nós temos uma legislação, Duda, muito avançada e uma cultura que não acompanha essa legislação. E muitas vezes não temos estrutura para implantar essa própria legislação. A Constituição de 88, né? Ela é mais avançada do que a nossa mentalidade. Pedroso, responde para o doutor Natanael você, ó. Por que pior que a ditadura militar foi a escravidão dos negros no Brasil? E por que a Comissão de Direitos Humanos não pede indenização sobre a escravidão que teve no Brasil? Bom, em primeiro lugar, existe uma controvérsia, né? Eu brinco que isso é culpa da imprensa marrilenta. Não existe caso de indenização, Natanael. O que existe, que a gente discute na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, é o restabelecimento de direitos trabalhistas. Eu estou com um caso agora de Mário Franco de Godoy de Botucatu, que era aposentado, e já voltando em Ademar de Barros, no artigo 1º no decreto, ele foi chamado por imperiosa necessidade do serviço a retornar aos quadros da Sorocabana. No artigo 2º ele foi demitido bem do serviço público. Então, eu acho que hoje a comunidade afrodescendente está se organizando, tem as discussões de quilombolas, né? Tem várias discussões dos direitos dos negros, e eles devem ser prestigiados e apoiados, sim, tá? A Ana do Centro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta melhor para o Clodoaldo. Já tem aqui, ó. Da Casa da Capoeira, o Alberto da Casa da Capoeira, o professor. Eu me orgulho de, professor Duda, eu me orgulho de ter sido aluno do professor Clodoaldo. Infelizmente no Brasil ainda temos as viúvas da ditadura. A cultura popular trabalha também na manutenção dessa memória. Primorosa é a poesia da Patativa do Assaré, o boi zebu e as formigas. O zebu era o governo militar e as formigas o povo. E ele manda o poema aqui abaixo, mas não dá tempo de ler. É bonito. Tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Orlando da Vila Falcão. Pedroso, você sabe dizer como terminou toda aquela situação da carne sumida no governo ISO? Deu nada. Demorou para alguém perguntar. Já tem um outro equívoco histórico, né? Com relação, não foi em governo ISO, foi em governo de Tugan Jerame, foi no Plano Cruzado, e tivemos auditoria tanto do Tribunal de Contas do Estado como da Justiça, e não teve carne nenhuma que sumiu. O que houve foi um degelo no transporte da carne, e pode perguntar para os frigoríficos se isso acontece. Mas está tudo ok, Orlando.
nego não perdoa aqui. Não, tem que perguntar realmente. A Ana do Centro. 68 não foi um ano comum. Foi um ano de manifestações, novo pensamento cultural, social ao redor do mundo. Esse ano, sem dúvida, influenciou toda uma geração. Foi o ano que o povo resolveu, principalmente as pessoas que queriam democracia, resolveram dar um basta numa ditadura que se achava que seria curtinha e se percebeu que queria se eternizar no poder, né, Ana? Não é nem bem isso que você falou, mas vamos lá. Mas atualmente ocorre algo engraçado. Os cabeças intelectuais de esquerda que defendiam a liberdade de expressão e que lutaram contra os militares, hoje não possuem essa ideologia dentro do governo. Vamos citar nomes, já temos, lógico, em todo agrupamento. Eu acho que toda generalização, ela é imperfeita, né? Nós temos pessoas coerentes, que continuam na sua coerência desde a juventude, outros não. O que é preciso é que a gente não tome um partido global. Se a pessoa errou, se a pessoa desviou, ela tem que ser responsabilizada. Agora, nós temos que discutir aqui ideias e não pessoas, entende? Porque pouco interessa se alguém da esquerda cometeu um erro. Não, o agente público, não importa se é da esquerda, se cometeu erro, tem que pagar. Cometeu erro, tem que pagar. O mensalão está vindo aí. Vai julgar que seja o mensalão, que seja o cachoeira, que qualquer um. Quer dizer, a corrupção é uma coisa que é uma ideia endêmica no mundo. E no Brasil muito mais, é uma cultura. Agora nós temos que ter claro isso, que não dá para entender a corrupção se nós não entendemos a ligação da elite com os políticos. Quem corrompe os políticos? Ou o político é a elite dominante ou ele é corrompido pela elite. Entende? Então, e essa cultura da corrupção acaba chegando no cotidiano nas pequenas coisas. Mas é o de tipo da tirar proveito. Eu acho que a pergunta dela é mais assim. Eu acho. Vou falar a verdade. Todo mundo confiou no PT no aspecto corrupção. Realmente a distribuição de riqueza que o PT fez, nota 10, podia ter sido mais ainda, poderia ser. Mas realmente a sociedade ficou muito decepcionada. O PT era uma reserva moral como o mais importante partido de esquerda. E a hora que chegou no poder, tacou a mão na cumbuca do mesmo jeito que os anteriores iam fazendo. Isso está acontecendo desde a época do Dom João VI. Nós precisamos combater essa cultura. Esse tipo de cultura, a cultura da corrupção precisa ser combatida. E é só a sociedade organizada que vai conseguir combater. Eu sou otimista, viu? Está melhorando, por incrível que pareça. Eu acho que eu quando eu tinha 10 anos, 15 anos, eu não vi nenhum prefeito estar preso. Agora nós temos quantos presos? Quantos empresários estão na cadeia? Não, tem mais. Não. Tem 300 no Brasil. O deputado vai. Eu quase não vi noticiário policial. Prefeitos caçados no Brasil. Tem o Diacanga agora, o mensalão. Tem o ex-prefeito Diacanga, estava preso recentemente, não sei se já saiu ou não. Os prefeitos faziam o que queriam com dinheiro. Hoje o prefeito pula miudinho. Quer dizer, está melhorando, é lento. Melhorou, uma coisa de 500 anos. A lei da responsabilidade fiscal foi um avanço. Claro. Nós temos que... Duda, nós nunca podemos perder a visão global e a visão histórica dos problemas, porque senão nós ficamos em coisas pontuais. E o país está bem, o desemprego caiu e a Dilma está fazendo coisas fantásticas que eu acho aí, principalmente contra os juros, né? Falando em fazer uma reforma, principalmente da arrecadação em cima da folha de pagamento, que as firmas já não aguentam mais a maneira que arrecada. E eu tenho muita esperança no governo da Dilma. Só dois. Eu acho também, né? Como é que você vê, Clodovil? Eu acho que nós estamos avançando, é lento, porque nós temos dois grandes problemas estruturais nesse país. E a corrupção do governo anterior, com todo o respeito ao Lula pelas coisas boas que fez, eu não enxergo no governo da Dilma até agora. Eu acho que a Dilma
Tem uma resposta mais imediata, né? Quando tem alguma coisa, ela já toma providência. É muito mais séria do que estava acontecendo na administração do PT anterior. Tomara a Deus que eu não esteja errado, né? Tomara a Deus que eu não esteja errado. A pastora Ana do Parque Jaraguá pergunta: primeiro, a educação vem de casa. Com a lei do adolescente, ele só está roubando, matando e a justiça não toma providência. Que verdade. Cada vez aumentando mais a violência. Os pais têm que educar os filhos. O que vocês têm para me responder referente à minha colocação? Eu diria mais uma vez que é uma generalização. Quer dizer, nós estamos realmente num momento crucial de violência no mundo por vários fatores. Agora, os pais e escolas têm que estar aliados. Não é só depende da escola, não é só depende dos pais. Essa aliança de discussão dos nossos problemas educacionais tem que ser feito pelos pais da escola. Pedroso, mais alguma coisa? Bom, para finalizar, Duda, eu gostaria do seguinte: primeiro, conclamar os estudantes de direito, os estudantes de jornalismo, de história da nossa cidade, a estarem presentes na quinta-feira no edifício Márcio Leite de Toledo, lá da instituição Toleno Ensino, onde terão a oportunidade de ter uma aula de civismo, com o julgamento de 40 processos por parte da Comissão de Anistia de pessoas de todo o nosso estado que foram presas, punidas, perderam seus empregos durante o regime militar. Segundo lugar, Duda, aproveitar que o espaço, eu sei que já está passando o horário, convidar também o pessoal, principalmente o Zé Carlos Coelho, o Lelo, o pessoal ligado à bola, ao futebol aí, para o lançamento do livro Futebol e Ditadura. Esse aqui, Futebol e Ditadura, que é uma homenagem que o Centro Cultural do Ceará Esporte Clube promove ao ex-jogador de futebol, o Nando, Fernando Antunes Coimbra, irmão de Zico e de Edu, que, por incrível que pareça, foi proibido de jogar futebol profissionalmente no Brasil, acusado de ser subversivo. É uma coletânea de textos, tem os textos de Juca Kfouri, Yata Anderson, o cantor Fagner, modéstia à parte, um nosso também, em homenagem ao Nando, irmão do Zico, isso para sexta-feira, às 19 horas no Teatro Municipal. Clodô, mais alguma coisa? Nós estamos explodidos aqui. Eu agradeço mais o espaço que você tem dado e pela primeira vez aqui. Esqueci o mais importante, Duda. Esqueci o mais importante. Tá nos assistindo pela internet lá em Sorocaba, o Chinelinho. O Pedro Antônio. Um abração, filho. Não. Pô, vai esquecer isso aí. Aí você vê, Chinelinho, se ele esquece do próprio filho... Vou fazer o quê? Né? Ele vai lembrar do velho mestre? De modo algum, não esqueça dos velhos. Clodô, para mim é um grande prazer. Você vai voltar aqui comigo? Vou voltar. Nós vamos criar um tema polêmico aqui. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Fica com Faria Neto agora.